Recording in progress. Espera um momentinho, vamos lá. É isso aí, minha gente. Bom dia. Começamos com a música. Raul, arranjei uma música. É a missão dada, a missão cumprida. Ouviu, né? Bom, mas é isso. É que é o de Avô Shalom Aleinu, né? Que é um pedido que a gente faz aqui sempre e cada vez mais forte, o nosso pedido. Bom, gente, vamos começar aqui a nossa sequência com o chamado de Purim. Vamos começar com esse chamado, tá? O chamado de Purim é para esse nosso domingão, tá? Que vai começar com a leitura da Megilá, às 10 da manhã. Na sequência, um delicioso almoço com crepes, com o que mais? Saladas, né? Crepes e saladas, salgados e doces. Depois vamos passar para um show delicioso, né? Viver com Yiddish, né? Quem tem enfim, querendo relembrar o Yiddish, cantar Yiddish, se alegrar com Yiddish, não vamos perder. Eu não vou perder, eu já comprei meu ingresso. Tá? Quem puder trazer criança para o show, muito bom também, tá? Bom, é importante também aqui a gente só fazer uma pequena menção. É o seguinte, hoje é o dia Tanit Esther, é o jejum de Esther. Em algumas linhas, correntes ortodoxas, esse jejum observado para a cultura geral, né, nossa, é um meio jejum, tá? Então aqui a gente tem a oportunidade, né, de ficar em jejum 12 horas, tá? Quem quiser se preparar para Purim, tá? Então, tá? Olha, no Shaharit de Purim tem que fantasiar das crianças, não é isso? Não, ó. Vamos lá. Para quem se sentir confortável, é claro, mas convido a todos na Shaharita também virem fantasiados e a gente faz aquele barulho gostoso. Tem a leitura, não é exagero dizer que o nosso querido Hazan, André Nudelman, faz uma das melhores leituras de Megilá do mundo. Do Brasil, eu não tenho dúvida. Então é por isso que casualmente ele não está aqui hoje, porque ele está trabalhando duro para deixar essa Megilá maravilhosa. Venham fantasiados, tragam, né? Depois tem a festa das crianças, que vai ser, acho que 4, né? 4 horas, tragam as crianças, ou tragam as crianças que tem dentro de vocês. E eu sei que é um momento de tristeza, que é um momento que é difícil celebrar, mas dentro do contexto... Eu ouvi essa semana essa frase do meu filho. Eu perguntei para ele que o bar mitzvah dele foi marcado há 2 anos em Simchat Torah. E aí aconteceu o que aconteceu em Simchat Torah. E eu perguntei para ele essa semana se ele não preferia fazer bar mitzvah em outra data, para que fosse só alegria e não que tivesse uma mancha tão pesada. E ele disse para mim o seguinte, sobre se alegrar nesse momento que a gente está vivendo. Ele disse... É um desrespeito. E eu assim, como assim? É um desrespeito fazer o bar mitzvah nessa época ou não? Ele disse, é um desrespeito não fazer. Porque é um desrespeito com as pessoas que morreram, porque isso quer dizer que quem quer nos destruir ganhou. Desabei a chorar. Então, gente, não vamos deixar que destruam a gente e que acabem com a gente. O coração está junto, mas a gente não vai deixar que eles ganhem, a gente vai seguir celebrando e seguir se lembrando também do que está acontecendo.
Muito bem, muito bom. Então, dito isso, vamos aqui ao estudo, né? Dito todas essas importantes chamadas. O estudo hoje seria com Vitor Dueck, que infelizmente teve um compromisso profissional de última hora, ele está numa reunião nesse momento, muito importante, e ele convocou o Ariel Assayag, que é um nosso conhecido, né, também aqui, o jovem Ariel, querido Ariel, que já esteve algumas vezes aqui conosco. Ele, né, para quem conhece, para quem não conhece, ele é um estudante formado pelo IME, ele é um ex-cadete ele se formou em West Point também, fez um curso, imagina, temos um cadete de West Point na sinagoga fazendo estudo, e ele sempre traz coisas muito legais. Ele é de Manaus, ele tem aquele sotaque gostoso, aquelas palavras bem carinhosas, e a gente vai escutar tudo isso na abertura desse livro de Vaikra, que tem o Aleph pequenininho, que depois eu queria saber por quê. Se alguém souber, não vamos esquecer de falar por que tem o Aleph pequeno. Então, Ariel, mais uma vez, obrigado. Teu cavod é maior ainda, porque é de última hora. Eu tenho certeza que você fez de muito coração essa preparação, e obrigado, tá? Vamos lá. Bom, Vitor, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu trabalho com o Vitor, e realmente a reunião de hoje é muito importante para todos nós. Ele me chamou ontem para participar no lugar dele e é sempre uma honra. Já fiz isso uma vez, fazendo de novo, e sempre que precisar, e também em outros estudos, pode contar comigo que eu participo com muita alegria e muita satisfação. Vai me dizer que você está ganhando um aumento por isso? Não, né? Não é isso não. Aí tem que falar com o Vitor. Tá bom, tranquilo. Bom, começando então a abertura do livro de Vaikra, Levítico, começando com o Aleph pequeno. É interessante que Vaikra traz um contraste com como geralmente se começam as Perashot, que vem o Vaiomer, que ele disse, e Vaikra, o Eterno chamou, e traz uma característica mais intimista a essa Parashá, e chamou a quem? A Moshe, nosso líder. Acabamos de sair do Shemot, do Êxodo, e nós temos esse líder humilde, que é lembrado com esse Aleph pequeno também. É uma das interpretações que se traz desse Aleph pequeno. Mas, tratando-se especificamente da porção dessa semana, a ideia que é discutida é basicamente como é que se traz o Korban le Hashem, o sacrifício ao Eterno. E muito se fala do procedimento, de toda a dinâmica dos sacrifícios, dos tipos de sacrifício, o que cada um significa, mas hoje eu trago o que se traz no Corban em si, o sacrifício de Pessa, o sacrifício que é realizado no Beit HaMikdash. E não se pode deixar de falar que o Corban vem da raiz Karov, que Karvan, que significa se aproximar, é próximo, trazer a perto. E é exatamente isso que o sacrifício significa, né? São rituais que nos trazem essa proximidade ao Eterno. E essas regras específicas, novamente, podem ser estudadas em detalhe. Mas não podemos nos esquecer do comentário de Nave, por exemplo, que quando nós, judeus, fomos expulsos à diáspora, o Beit HaMikdash foi destruído, a Kadosh Baruch Hu disse, por que preciso do sacrifício? O Eterno precisa de um churrasco, de queimar as gorduras, a carne? Não, o Eterno não precisa do Corban. Então, por que que se faz esse Corban? Exatamente por isso, de trazer essa proximidade. E essa paraxá explicita logo no seu início, no terceiro versículo, que os korbanot têm que ser espontâneos, da própria vontade de quem os oferece. E nesse contexto, temos esse ritual de sacrifício,
queima especiarias, o sangue, degolar, algo que até transcende um pouco da realidade. Mas o Rabbi Jonathan Sacks destaca que esses rituais não são necessariamente uma fuga da realidade, mas, na verdade, são como uma lente, através da qual nós conseguimos observar o ordinário como algo extraordinário, reconhecendo a presença divina nas nossas vidas. O ritual, por exemplo, transforma essa nossa reunião numa experiência sagrada. O nosso acordar, colocar o tefilim, orar, numa bênção celeste. E são atitudes simples, rotineiras e principalmente espontâneas, de coração. Ben Ishai traz uma história muito interessante. Um homem simples que não sabia falar muito bem hebraico, não entendia, mas amava piamente a tradição, o judaísmo e orava sempre com muito coração, muita kavaná. Uma semana, esse homem foi à sinagoga e ouviu o Hazam entoando uma melodia muito bonita sobre o Korbanot. Elu vaelu neserafim beit hadeshem, que significa esse e esse são incinerados no Beit Hadeshem, que é o local onde se queima o Korbanot. E a melodia muito bonita que foi entoada pelo Hazam fica na memória desse homem. E o homem chega em casa e fala para sua família: pessoal, eu ouvi essa oração muito bonita do Hazam e a partir de agora, nas nossas orações na Berachá de Shabbat, vamos também fazer essa oração. E à noite, o homem vai aos seus filhos mais velhos, coloca a mão nas cabeças dele e tenta imitar o Hazam da melhor forma que pode. Elu, velu, neserafim beit hadeshem. E infelizmente o pai não sabe o que significa, né, nem os filhos não entendem, e continua fazendo esse hábito, torna-se um ritual. E uma semana, um grande rabino estava visitando a comunidade e o homem o convida a jantar na sua casa no Shabat. E após o Kiddush, esse homem vai novamente aos seus filhos, Elu, Vailu, Neserafim, Beit Hadeshem. E o rabino fica perplexo e fala: meu amigo, você está louco? Não entendi o que você está fazendo. O que significa é que você está colocando seus filhos para o sacrifício no altar, vai queimá-los. E o homem fica muito envergonhado, não sabia o que significava, pede desculpa e diz para o rabino que vai parar. E Ben Ishai diz que esse rabino, à noite, teve um sonho, e no sonho uma voz fala para ele: rabino, você está errado. O homem, com todo o coração, com toda a intenção, profere uma oração de abençoar os seus filhos. É claro que, literalmente, a oração significa algo diferente, mas para o homem ora ao Eterno e com Kavaná deseja que seus filhos, que sua família fiquem bem, deseja o bem. Ele não sabe o que significa, mas faz com muita intenção, com muita Kavaná. E agora, você, o rabino, envergonhou o homem e muito provavelmente ele não vai mais fazer esse ritual. E esse é o ponto que se traz. Rahmaná libabai. O eterno precisa de coração. Do coração na nossa oração. E muitas vezes nós ficamos absortos com os pormenores da mitzvah. Como é que nós fazemos, como é que deve ser feito, como é que deve ser orado, como é que se fala, o que eu faço, eu me inclino, eu me inclino, não me inclino, eu estou em pé, eu estou sentado. E muitas vezes esquecemos do principal, que é o intuito, a paixão e a coração ao proferir, ao realizar a mitzvah. Muitas vezes nós conhecemos pessoas que não se expressam tão bem, ou aí precisam ir para por exemplo, não falam para a sua família que os amam, não falam para a sua esposa, para os seus filhos, e às vezes essa pessoa vai ao psicólogo e o psicólogo fala: você tem que falar para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua família, que você os ama. E o homem vai à sua família e fala: olha, meu filho, o psicólogo falou que eu tenho que dizer que eu te amo. E fica assim, o filho até pensa: poxa, o senhor não falava, mas eu até pensava que o senhor me amava. Agora que você falou que o psicólogo disse que você tem que falar para mim que você me ama, agora eu fico até na dúvida se você realmente me ama. E trazendo para um outro contexto,
Como é que isso difere de uma pessoa que faz uma mitzvah e se pergunta por que que você faz isso? Ah, porque está escrito. Porque sim, porque é assim que se faz, não, porque o rabino disse. Trazendo para esse contexto, vemos que é muito semelhante. As mitzvot são feitas para ser algo que traz proximidade, conexão com a Kadosh Baruch Hu. Na verdade, a própria palavra mitzvah traz essa ideia de tzavtah, de fazer algo junto, de estar junto com o Eterno. Se as mitzvot não estão trazendo proximidade, não estão trazendo elevação, talvez para você não faça sentido essa mitzvah. No nosso mundo, nós temos essa ideia do bem e do mal como conceitos abstratos que são realmente difíceis de definir. O que é bom? O que é mal? Para uma pessoa, o mal é um conceito, para outra pessoa, outra cultura é outro. Mas no judaísmo, nós temos a bênção de ter a definição do que é bom e do que é mal. O bom é algo que nos traz proximidade ao eterno, elevação. E o mal é o contrário, é o que nos afasta, é o que traz essa ausência do eterno. E vamos supor que nós cometemos um pecado, fazemos algo errado, o que é muito comum, acontece, as pessoas erram, e porventura nós podemos ficar com esse erro tristes, abatidos, culpados, chateados. E um dos grandes truques do Yetzer Hará, ou do mal, é alimentar esse sentimento negativo, porque esse sentimento negativo afasta a pessoa do caminho. Eu cometi um erro, poxa, eu fico mal, eu fico me sentindo triste, e eu penso assim, eu estou mal, por que que eu vou continuar fazendo isso, participando, por exemplo, dessa comunidade, se eu sinto como se estivesse errado, como se estivesse me fazendo mal? Quando, na verdade, nós devemos agradecer pela oportunidade de techuvá que o Eterno nos dá, do caminho que nos guia, de podermos nos repararmos e crescermos e ter claro o que nos traz o bem e o que nos traz o mal. A elevação e a proximidade com a Kadosh Baruch Hu. E a mensagem de toda essa questão de curvar, de tzavtah, é que uma mitzvah não é apenas estar aqui, estudar a Torá, participar do shacharit, fazer os sacrifícios. Uma mitzvah também é ter um bom relacionamento com os pais, ser uma pessoa honesta, fazer korbanot, sacrifícios, com ações sociais, doação, tzedakah, tikkun olam. Tudo que nos traz elevação, que fazemos com o coração, é bom aos olhos do Eterno. Todarabá, e que possamos continuar executando nossas ações com kavaná, intenção, aumentando cada vez mais a nossa curvá, nossa proximidade com a Kadosh Baruch Hu. Boker Tov. Tá me escutando? Não. Não. Agora sim, obrigado, Ariel, obrigado. Eu estava dizendo que tem palmas aqui para você. O pessoal estava batendo palmas aqui para o teu estudo, o pessoal gostou bastante, tá? Eu também. Tá, gente, vamos então dar início assim a nossa sequência de adições e debates e contraditas, eventualmente. E o Raul levantou a mão, eu vou passar para ele. Raul, você já pode? Posso, é só para dizer, Ariel, que você devia ser rabino. Só isso. Você Concordo completamente. A gente não precisa de tanto, a gente precisa mais de rabino. Você realmente é o caminho perfeito do que a precisa como um rabino. Sério mesmo. Bezerra Essa Hashem. questão da Agradeço pelo intenção, né, elogio. é muito mais importante do que o detalhe. E fazer o detalhe sem intenção vale absolutamente nada. Então, adorei, parabéns, não vou falar mais nada não, deixa o pessoal falar. Mas realmente, pensa em ser rabino, que você tem tudo para ser. Agora, mercado financeiro,
nunca vai te dar a mesma satisfação do que vai te dar o rabinato, posso te garantir. Avisa isso pro Vitor também. Olha, ele já saiu de West Point, agora vai voltar lá, vai voltar para fazer. De West Point para uma escola de rabino. Bom, enquanto as pessoas se organizam para falar, Charles, muito bom te ver. Charles está na Suíça, que bom, Charles está de volta. Bom, eu anotei aqui algumas coisas. Primeiro, essa coisa do sacrifício, para quem não vem aqui regularmente, todo ano a gente fala, pô, sacrifício, sacrifício, sacrifício. O sacrifício em latim tem um sentido. E o sacrifício que está aqui, do corban, que é dito como sacrifício, ele tem um outro sentido, né? O sacrifício do latim é completamente diferente desse sacrifício que estava aqui na Torá. Por sua vez, esses korbanot, esses sacrifícios que eram, né, animais, etc., também foram completamente abolidos. Não se mata nenhum animal há muitos e muitos anos, que fique bem dito isso ficou para trás, isso foi reformado, tá? Mas os conceitos eram interessantes da gente entender em que momento se faziam os sacrifícios, né? Então, o primeiro era uma oferta de minhá, de refeição. Estou imaginando que alguém fala assim, hoje eu vou pagar aqui o almoço de todo mundo, né? E aí oferecia aquele carneiro, aquela coisa de refeição para todos, né? Depois tinha uma oferta de bem-estar. Olha, eu estou aqui fazendo essa oferta porque realmente estou me sentindo bem, enfim, quero agradecer, etc. Esse é um outro tipo de oferta que aproxima a comunidade e certamente aproxima de Deus, né? Na minha concepção, sempre que a gente está em comunidade, a gente está proporcionando a presença de Deus, né? A gente está em 2, em 3, em 4, é a hora que Deus chega. Então, essa oferta de bem-estar, a oferta de purificação, né? E uma oferta de reparação. E dentro da oferta de reparação, né, que geralmente se fazia oferta de reparação quando havia uma ofensa, né? Quer dizer, eu ofendi alguém, ou falei mal, etc., eu vou fazer uma oferta de reparação. E tem uma situação bem interessante, eu sempre gosto de estudar isso, né, que são as ofensas duvidosas e as ofensas inquestionáveis, né? Então, digamos assim, quando você perpetra uma ofensa inquestionável, ela é mais forte ou ela é mais fraca do que uma ofensa duvidosa? Se você fizer por exemplo, se você fizer uma ofensa que tem duplo sentido, que o cara pode interpretar como ofensa ou não, quando você fala alguma coisa que fica ali no meio do caminho, né? Isso é muito mais grave do que as claras. Tá? Você está camuflando, né? Você está camuflando a tua intenção. Então, a ironia, a camuflagem, ela é terrível. Quer dizer, você, dentro desses conceitos todos, o que fica claro é o seguinte, que seja honesto, inclusive, na tua intenção de ofender, né? E isso aqui, na verdade, como é que a gente chega a essa conclusão? Porque se você faz um acham, chamar acham, essa ofensa, se você faz um acham inquestionável, né? Você oferece uma ave, uma rolinha, né? Uma coisinha menor. E se você faz um duvidoso, você tem que levar um carneiro, uma coisa maior ainda, tá? Então, só uma das coisas assim que eu estou trazendo. Eu tenho outras, mas vou abrir aqui para as pessoas falarem. Então, vamos pegar aqui. Oi? Como? Se isso zera, para a cabeça dele, sim. Eu acho que o que zera ofensa é chuvar mesmo, é arrependimento completo e ir lá e pedir desculpa de fato, não desculpa aí. Bom, vai lá. Você vai falar? Por favor.
Deixa eu só ajustar para o... Vai entrar aqui o Feierman e, na sequência, Stein. Primeiro Stein. Primeiro Stein. Não, primeiro queria agradecer ao Ariel. Acho que eu concordo com o Raul também, que o Ariel deveria seguir um pouco mais, talvez não exercer como rabino, mas podia aprofundar mais, que é muito agradável sempre ouvir o Ariel. Principalmente porque, semana passada, quando eu falei de Pekudei, que a gente falou de uma jornada aí de 4 para-choques, falando de tabernáculos, roupas, sacerdotes, etc. e tal, e estava tudo pronto para caminhar no deserto. Na verdade, a gente abre com Vaikra e não tem caminhada nenhuma. Na verdade, continua uma série de... Está todo mundo lá ainda prostrado, porque tem esse monte de definições sobre ofertas, pecados, e se um fizer errado, o que vai acontecer, e como é que faz, com que animal que vai fazer a oferenda, e por aí vai. Então, continua parado e ansioso, né? O povo continua ansioso para chegar, ou caminhar, começar a caminhada em direção a Jerusalém. Mas precisa regular um monte de coisa, e aqui continua uma série de regulações. E o que eu acho curioso é que, se você lê essa Parashá de Vaikra, ela é muito árida, ela é muito seca, porque ela é muito... Né? Se for um sacerdote, tem que fazer isso. Se for um Abaã, tem que fazer isso. Se for uma pessoa comum, tem que fazer assim, essa... Só fica contando essas coisas, e ou é touro, ou é carneiro, ou é pombo, ou é pássaro, mas assim, você roda, numa leitura simples dessa Parashá, é muito difícil extrair reflexões sobre isso. E é muito legal o que o Ariel comentou, porque uma das coisas que eu gostei bastante é essa questão de você errar sem saber. Quantas vezes a gente erra sem saber e a gente é absolutamente recriminado pelo erro, e a gente nunca ou a gente também, quando observa alguém errando sem saber, a gente costuma recriminar ao invés de perguntar: vem cá, mas você não sabia disso? Não sabia. Você não tem essa informação? Não tenho essa informação. Então você entende por que a pessoa erra. E aí existe um caminho para ajustar isso tudo, né? Então, principalmente nos dias de hoje, né, em que não se tem margem para nada, errou, está morto, já era. Você não tem essa pausa de reflexão. Eu acho que isso que o Ariel trouxe para a gente é maravilhoso, assim. Dá um tempo, né? Dá um tempo para que as coisas sejam melhor explicadas e a gente consiga botar tudo juntinho no trilho e seguir adiante, tá? Então é isso. Obrigado, Ariel. Tá bom, olha, vou passar a palavra ao Feierman. Só uma coisa que vale a pena estar falando, também... Pecado em latim é uma coisa, tá? Pecado em hebraico é outro. Pecado em hebraico é você não acertar, por exemplo, tá? Diferente, né? Pecado. Cuidado com as traduções em latim. E é isso, muito rapidamente, tá? O pecado mais sério é o haverá, é o pecha, né? É quando você sabe que está fazendo errado, e faz isso com rebeldia, com desafiando, tá? Então você está errado, mas você insiste no erro e desafia, tá? Depois tem um outro que tem uma empresa muito grande, chama Avon, né? O Avon é o pecado que você faz porque é muito mais forte que você, incontrolável, tá? Incontrolável. Luxúria, pecado mais, né? Bom, o terceiro tipo de pecado é o mais corriqueiro, esse que você falou, tá? É o pecado que não tem peso pesado, que são os pecados chamados het. Het significa errar o alvo, né? Se podia fazer de uma maneira melhor, né? O het é um pecado que você faz sem saber que é pecado. É aquele que a gente fala al-het no Yom Kippur, sem parar a gente fala al-het, né? Enfim, é isso. Então, vai lá, meu amigo Feierman. Desculpa ter pegado o ponto, mas me deu margem para eu falar aqui. Bom dia aí, Ariel. Colacavoto para você, muito bom. Realmente, acho que o Raul, o André, eu acho que o André
falou o que eu gostaria de falar. Talvez não seja para ser rabino. Não é que não tenha capacidade para ser rabino, muito pelo contrário. Mas acho que, assim, você é um jovem brilhante. Eu já falei para o André, eu já ouvi ele fazendo outros estudos e foi maravilhoso. Você falou uma coisa muito interessante, pena que o Ricardo não esteja aqui, Gorodovitch, que há uns estudos atrás ele falou o seguinte, que quando você vem para a sinagoga, você tem que estar, acho que ele falou isso, inserido, preparado, revestido para aquele momento. Então, acho que tem muito a ver com o que você falou, e é muito importante isso. Eu acho que eu gostaria de enfatizar isso e entendo perfeitamente o que você falou e acho que você está certo. E uma coisa que o Vitor falou, que eu concordo com ele plenamente, que eu sinto isso aqui na quinta-feira. Cada um sente de uma maneira, que a gente está, não é mais perto de Deus, mas a gente está assim num momento diferente do que a gente vive dia a dia. E isso faz com que a gente esteja realmente mais pronto, acho que é essa a palavra, estejamos mais prontos para falar com Ele, se bem que eu falo todo dia, uma coisa que também é interessante, né? Eu vejo assim um pouco diferente, teve gente que falou, não, mas você tem que estar na sinagoga, não. Você precisa do Mishkan, teve uma grande discussão sobre isso, não. Eu acho que não, acho que você precisa estar pronto para tratar com Deus, vamos dizer assim. O meu termo seria esse. Então, Ariel, obrigado mais uma vez, tudo de bom, muito bom estudo, parabéns. Ariel, está concordando com tudo? Hein? Eu não sei se estou parecendo, mas sim. Tá, né? Tá bom, qualquer coisa entra aí, tá? Tem alguma coisa para complementar? Você é o pinpoint. Por favor, aqui a gente tem o Germano na fila e podem pedir aqui a palavra. Estou vendo aqui várias pessoas no online, por favor, podem pedir. Bom, primeiro, agradecer ao seu estudo, Ariel. E eu vou tomar a liberdade de tocar nos pontos que, para mim, foram muito interessantes. Primeiro, o que você falou sobre pecado, o Ricardo Gorodovitch, num estudo que ele fez aqui conosco, ele coloca que pecado é todo erro que, ao ser evidenciado ou percebido, extrapola a nossa capacidade de absorvê-lo. Assumir o livre-arbítrio como algo inerente à natureza humana é também identificar naquilo que vivemos o resultado de opções já exercidas. E, neste caso, expiar os pecados não é um objetivo pontual, é o trajeto para a elevação de nossas vidas. Foi o que disse o Ricardo naquele estudo. Eu queria colocar uma coisa interessante, que nós estamos lendo sobre sacrifícios e uma coisa tão distante de nós. Vou colocar que em fase alguma da história judaica, sua religião permaneceu estática. Basta observar que em parte alguma da Torá de Moisés é mencionada a crença na imortalidade, na ressurreição, no juízo final ou no Messias. Então, eu acho que o esforço que nós fazemos hoje é exatamente entender o mundo que nós estamos vivendo. E eu acho que o caráter específico do conhecimento judaico, o intelecto, associado à religião e à ética, perdura, em verdade, como uma tradição muito vulnerável da cultura judaica. Isso que eu queria colocar. Obrigado. Vamos passar aqui para Ana, por favor. Não, como é que é o nome? Não, primeiro agradecer a você, Ariel, pelo seu estudo, pelas colocações que você fez. Uma questão que o André colocou, da questão da informação, eu acho interessante a gente pensar no seguinte, nós estamos na era da informação, né? Mas que informações são essas que a gente recebe, que conhecimentos são esses que a gente apreende, né?
o Germano falou da questão dos conhecimentos e tudo mais. Então, eu acho que essa reflexão sobre a gente pensar, a reflexão sobre o nosso tempo, nosso dias, à luz da Torá e tudo mais, é um ponto para a gente parar e refletir como a gente recebe as informações, como elas chegam a nós, porque cada um, logicamente, faz uma leitura, e essa possibilidade que a gente tem de, todo ano, ler o mesmo texto ipsiliter, mas não com a mesma reflexão, né? A gente sempre faz reflexões a partir dos momentos que nós estamos vivendo, experimentando. Com certeza, de 7 de outubro para cá, se a gente pegar o que a gente está lendo, a gente está lendo com um outro, como é que se diz? Um outro olhar também, né? Então, eu acho que essa possibilidade que a gente tem de refletir à luz do que a gente tem, mas também pensando no tempo nosso presente, é fundamental. E isso dentro do judaísmo, dentro da questão de que cada um tem o seu judaísmo, tem o seu modo de se conectar, eu acho que tem tudo a ver com essa, como é que se diz? Com essa questão da Paraxá de hoje, embora a gente esteja falando do sacrifício, daquele momento, daquele tempo, mas a gente pode trazer para hoje como a gente interpreta isso. É isso que eu gostaria de dizer. Passar aqui para o Arthur. Olha, aqui todo mundo, esse Faradim aqui tem mais do que os lugares de honra. Estamos de um Assayag para o Benchimol. Viva Tanger, Tetuan. Viva Tanger, é isso mesmo. Ariel, obrigado pelo estudo. Achei legal que você mencionou, né, Kavaná e qual a relação entre as pessoas que fazem mitzvot e Deus. Acho que é muito interessante para mim, assim, ouvindo isso, como que vai estabelecendo uma relação de alteridade entre os seres humanos e Deus, né? E o Jung tem um livrinho fino, bom, chamado Resposta a Jó, que o livro de Jó é esse extremismo dessa alteridade, né? É realmente esse teste, né? Vamos jogar em cima do cara todos os sofrimentos e vamos ver se o outro é realmente essa, que o Jung coloca que o outro é essa pedra que não se move com a nossa vontade, né? E o sacrifício ele é uma outra via nesse diálogo entre divindade e humanidade, onde se coloca essa influência, né? Deus ele se sente, é agradável o sacrifício para Deus. E o homem tem essa possibilidade de agradar a Deus, né? Então, isso coloca alguns valores, assim, quando eu leio isso, que a gente vive numa sociedade muito de controle, né? A gente acha que dá para, né, fazer uma sociedade onde as coisas sejam definidas e a lei seja completamente entre nos lugares mais profundos da vida de todo mundo. E a lei judaica, para mim, em muitos momentos, tenta estabelecer maneiras de se relacionar onde não tem controle. As pessoas podem errar, as pessoas podem se redimir. Está criando esses canais de diálogo e não necessariamente falando, olha só, as pessoas não vão fazer isso não vai acontecer. Isso, para mim, é super valioso e eu vejo nessa paraxá. Também adoro isso, quer dizer, até nesse negócio, nesse primeiro ensaio que eu fiz aqui da ofensa, né? Quem iria ficar pensando o que é uma ofensa pior ou melhor, né? Mas é verdade, se vai ofender, ofende com vontade. Silvia, quer falar? Tá, então passar aqui para o Raul. Raul levantou a mão de novo. Raul, é isso mesmo? Sim. Que bom, Raul. É isso. Não, então, eu queria observar o seguinte. Quando a gente tem o livro de Dvarim, né, que é o Deuteronômio, onde o Moisés basicamente repete toda a história que saiu do Egito e até as leis e tal, tem uma parte dos livros anteriores que ele não repete, que é esse livro de Vaikra inteiro. Falhou. Oi? Falhou a hora que você falou esse livro de... Vaikra. Tá. Vaikra não Okay. aparece, o sacrifício não aparece. Se a gente imaginar que os sacrifícios têm uma forma, porque isso eu estou respondendo ao Germano, estou comentando sobre o Germano.
que o sacrifício é a forma de expressar o ritual judaico, porque era isso naquela época, você vai ver que tem coisas, sim, que são mutáveis, tá certo? Como falou o Germano, uma série de coisas que são mutáveis, inclusive os sacrifícios que não são nem repetidos, nem por Moisés, já repete, e tem coisas que não são imutáveis. Quer dizer, eu não assumo isso que o Germano falou, não, o judaísmo tudo é... Não, tudo muda, não. Algumas coisas realmente não mudam. Você pegar lá os 10 mandamentos, não tem nenhum deles que foi revogado até hoje, tá certo? Estão todos eles lá. E os 10 mandamentos não tem nada falando sobre sacrificar ou expiar a culpa, etc, etc. São coisas diferentes. Então, a gente tem coisas básicas, fundamentais e coisas não básicas e fundamentais, e a parte ritualística é claramente algo não básico, fundamental, podendo ser modificado. E a Torá enfia essa ritualística daquela época dentro dela. Não acho que esteja errado, não acho que faz todo sentido, mas é claro, pela não repetição de Moisés, que essa ritualística ela é sujeita à evolução e a gosto e à mudança, né? Inclusive, a Torá inteira estabelece uma descendência hereditária de sacerdotes e tal, que a gente também já não tem mais e não é repetida também. Então, são coisas interessantíssimas, porque também não podemos pensar que o judaísmo muda tudo, não muda tudo, né? Honrar pai e mãe ainda não foi revogado, tá certo? Então, e não acho que está para ser revogado, não tem essa impressão. Não assassinar também acho que está em vigor e vai ficar por muito tempo. Então, é por aí. Só isso, só queria dizer que tem que a nossa existe uma essência judaica, tá certo? Existe nacionalidade, solidariedade, respeito humano, apoio aos fragilizados, uma lei divina acima da lei do Estado, acima da lei do homem, acima da lei do rei. Tudo isso é essência judaica irrevogável, porque isso é o judaísmo. Parte do minhag, a parte do como a gente bota o talito e como é que a gente bota kippah e quem não é, isso aí, cara, não é que seja desimportante, né? Mas isso vai mudando. É isso. Acabei. Bom dia para todo mundo. Obrigada por todas as visões e interpretações. Eu queria só fazer uma reflexão, né? A gente fala muito sobre a importância da flexibilidade nas interpretações, sobre a flexibilidade das regras ao longo do tempo, né? De tirar a vigência do que está ultrapassado, né? Por exemplo, a questão do sacerdócio que vem, né, na linhagem familiar, ou matar animais. O próprio André tinha comentado, né, da questão da secura, né, do regramento, da questão da importância da kavaná, né, que o Assayag colocou. Mas, por outro lado, eu queria levantar uma reflexão que é uma coisa que me incomoda. Tudo isso tem muito valor, uma vez que você tenha espaço para discussão, para reflexão, como a gente está fazendo aqui. Ou, por exemplo, como as crianças fazem muitas vezes na escola, no movimento juvenil, etc. Mas tudo isso requer uma pré-educação básica. Se você não dá a formação básica, a informação básica e a literatura e os fundamentos, etc., você está discutindo em cima do nada. Você está discutindo a kavaná em cima do desconhecimento, você está discutindo a retirada do regramento quando você não tem nem conhecimento de qual regramento que você está removendo. E isso
para mim, é um enfraquecimento, né? Então, se por um lado a discussão, o debate e a flexibilidade são um exemplo de maturidade do conhecimento judaico, da cultura judaica, da formação judaica, por outro lado, se você faz isso sem um conhecimento básico, você não está dando nada sólido para ninguém. Então, eu queria reforçar isso, que todas tudo para ter esse nível de discussão tão sofisticado, você precisa dar uma educação básica como pré-requisito sólido. Senão você não está dando nada. E aí, a propósito disso, no Festival de Cinema Judaico, agora, que teve semana passada, eu vi um filme que foi o Dror que proporcionou. Muito bom. É um documentário argentino sobre uma família que tinha raízes judaicas muito sólidas na Alemanha, que conseguiu recuperar uma casa que tinha perdido, que tinha sido tomada pelos nazistas e tal, mas que perdeu as raízes ao longo do tempo, né? A família dispersou, viajou pelo mundo inteiro, né? Foi de Berlim para Alexandria, de Alexandria para a Suíça, da Suíça para a Argentina, da Argentina de volta para a Espanha. Rodou o mundo todo, e uma parte da família ficou com uma formação judaica relativamente sólida, e a outra, assim, se esvaiu no tempo. Porque esse excesso de flexibilidade também te dá... Você não tem nem de onde extrair a memória, você não tem nem de onde extrair a discussão, você fica solto, vagando no vazio. Então, é um filme que eu recomendo e acho que é uma reflexão que vale a pena fazer. Quer dizer, é mais difícil, né, Silvinha? É mais difícil fazer isso. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque você não sabe sobre o que você está debatendo. Bom, gente, você sabe que você me lembrou que esse livro é por onde as yeshivot começam o estudo, né? Não começa em Bereshit, começa daqui. Bom, não é isso, Raul? Agora, isso, vamos lá. É uma demonstração de uma filosofia, né? Pode falar, Raul. É uma demonstração de uma filosofia. É importante cumprir a mitzvah. E aí, inverte um pouco o que a Silvia falou, porque a filosofia diz assim, cumpre e depois vai entendendo. Certo? Essa é a filosofia educativa da Yeshiva. Vai cumprindo, mesmo sem entender, porque ao longo do tempo você vai entendendo. Não estou dizendo que é o contrário do que a Silvia falou. A Silvia falou que tem que entender, e todo mundo também acha. Só que eles têm essa visão, cumpre, e aí você vai entender. Tá certo? Mesmo se você não entende hoje, você vai entender amanhã. E mesmo se você não entender também, continua cumprindo. Isso também não está muito escrito, mas eles falam isso também. Mas é assim, começa por aí, que é muito o oposto do que o Ariel falou. Kavaná não é tão importante, mas o importante é fazer. Nós achamos o contrário. Nós achamos a Kavaná importante. E como a Silvia falou, também tem que ter o conhecimento e tal, etc. Mas é mais difícil o nosso lado. Mas eles realmente começam por aí. Eu sempre tenho problemas com essa história do nascer venishma, que é o cumpre e entende, né? Muito problema. Nascer venishma, para mim, é complicadíssimo, mas enfim. Por quê? Eu sempre quero entender para depois fazer, né? Mas quem te falou que esse E, nascer venishma, é depois? Não é depois, é junto. Aonde está escrito depois? Tá bom, obrigado. Não tem um depois. Isso é uma ideia que ele botou para vender ideia. Está escrito nascer venishma. Vamos fazer e vamos entender. Não é? Entendi. Não é depois, vamos entender. Vamos fazer depois, vamos entender. Não está escrito isso. Não está escrito nascer de achar nishma. Por que não? Mas já é nishma, Vetishma, sei lá. Olha só, cara, alguma coisa tem que estar na frente da outra, né? Porque são duas coisas diferentes. Então eu tenho que colocar uma na frente. Aí eu coloquei esse porque rimava melhor.
É o e que pronto. remova Agora melhor. fica essa história, não, 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 o importante é fazer. É muito. Isso aí é exatamente o contrário do que o Ariel falou. E o Ariel está certo pra caramba, nosso rabino está certo. A Kavaná é importante demais, a intenção é importante demais. Então, está certo, tem que entender e fazer, etc. Mas não é fazer por fazer? Da onde? Da onde isso desceu do céu? Isso eu não sei. Nascer Vinishma não me comove, Vitor, porque eu acho que esse ver não quer dizer que tem ordem. Tá certo? Bom, eu estou agora... É junto, é junto. É É, igual... a conjunção e quer dizer que é junto. Se eu falo, Vitor, eu quero que você me traga o queijo e a manteiga. Eu quero os dois juntos, eu não quero só o queijo. Tá bom. Olha, Ariel, assim, soma assim, eu acho que você tem idade para começar na estudos rabínicos também, tá? Você tem idade, cara. Eu já, por mais assim que alguém falasse, eu já tinha desistido. Tem idade para botar o chinelo mesmo. Olha, vamos lá. Ariel, últimas palavras e a gente termina aqui. Olha, eu queria também fazer aqui um parabéns para a nossa querida Solange, que trouxe um bolo maravilhoso. Tá? Ela fez para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Solange! Mas é isso. Solange fez 32, eu acho, mais ou menos. Olha só, olha aqui, Eu queria concordar, eu queria dar a minha concordância aqui com o Vitor. Eu tenho que entender para fazer. É muito difícil fazer sem entender. Se bem que lá no militarismo é assim, né, Ariel? Como é que é lá no militarismo? Ele foi militar há muitos anos, ele vai falar sobre isso. Ariel, por favor. Opa, muito obrigado, Vitor, e também aproveito as palavras finais para agradecer a todos que participaram da discussão. Sempre é muito importante nós conseguirmos contribuir como um coletivo para construir o nosso entendimento. Sempre é muito mais enriquecedor do que só um monólogo. Mas Vaikra nos chama a entender o que realmente significam os korbanot. Como foi falado, parece em primeira leitura uma leitura seca, bem ritualística, quase uma leitura jurídica, mas na verdade nós entendemos aqui o verdadeiro conceito de curvar, da proximidade e de como é importante para atingir essa proximidade nós termos a kavaná, a intenção em todas as nossas ações. E essa lição, como todas as lições que nós temos na Torá, não são apenas lições históricas ou teológicas que nós temos como conhecimento, arquivamos e aprendemos. Elas são guias vivos para a nossa própria vida e oferecem os caminhos para nós termos uma vivência, uma experiência com mais significado e propósito. Agradeço a todos pelo momento que nós pudemos desfrutar aqui juntos e espero que possamos ter vários momentos desses. Toda Arabá. Amém, obrigado. Palmas para você de novo, Ariel, brigadíssimo, tá? Eu sei que você está longe, eu acho que você está num estado aí do Nordeste, mas vindo aqui, por favor, vem visitar a gente, tá? Você está em Fortaleza, não é isso? Em Fortaleza. É isso aí. Então, um bom dia aí para você em Fortaleza e muito, muito obrigado. Tá? A gente vai falar muito bem pro Dueck, pode ficar tranquilo. A gente nem vai mais chamar o Dueck, vai chamar você. Pronto. Olha. Então tá. Então vamos aqui para a Bicata Amazônia. Lembrando, então, quinta-feira tô boa para todos e domingo, amanhã, Kabbalat Shabbat, Shaharit, sábado e domingo o nosso Purim aqui na sinagoga, o domingão na área. Domingão, tá? Algo mais esquecido que deve ser dito? Acho que não. Então, mais uma vez, um abraço a todos. Tudo de bom, saúde, boa tarde, quem está no fuso da tarde. E bom dia aqui para a gente. E bom jejum para quem vai jejuar.
Temos 12 horas agora, Tanit Ster, quem for fazer. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.